Professor Eduardo Janete da Fonseca, tudo bem? Tudo bem. Professor, começar com uma pequena provocação. O jornal francês Le Monde, há uns dias atrás, disse que o presidente Lula tinha razão. A crise chegou realmente uma marolinha no Brasil? Aí a questão de preferência por metáfora, uma metáfora ou outra, é muito subjetivo. O que nós podemos dizer com segurança é que o impacto da crise no Brasil foi relativamente menor do que em outros países do nosso continente. O Brasil, que era um caso de hipersensibilidade ao que acontecia lá fora, hoje é um caso de relativa tranquilidade. Nós não estamos totalmente imunes, aí eu acho a metáfora da marolinha um pouco infeliz, não estamos totalmente imunes, mas nós estamos sim com um sistema imune muito robusto e apto a assimilar a crise com um custo relativamente menor. Então, exatamente, relacionado aos aspectos macroeconômicos da economia brasileira, como é que estão os nossos fundamentos? Pois é, a grande vantagem do Brasil nessa crise, é por isso que o custo para nós é relativamente menor, é que nós estamos com as contas externas em ordem. A partir da mudança do regime cambial no final de 98 e início de 99, o Brasil teve uma melhoria sensível da água para o vinho na sua relação financeira com o resto do mundo. Nós acumulamos vários superávites em conta corrente e conseguimos chegar a uma coisa que há muito tempo não se via, que é uma posição de país credor líquido em relação ao mundo. Nós temos um volume de reservas cambiais que supera as nossas dívidas públicas e privadas de médio e longo prazo. Isso realmente nos dá uma condição muito tranquila, muito confortável para assimilar um custo relativamente baixo, o efeito de uma grande crise internacional. Mas isso não terminou por, de uma certa forma, apreciar o valor do real e não pode prejudicar as exportações? A apreciação decorre exatamente dessa vantagem brasileira. O Brasil é visto hoje internacionalmente como um país promissor, com um país de rentabilidade superior ao que se encontra no resto do mundo, e isso tem atraído muitos capitais. Ao mesmo tempo, a balança comercial, embora tenham caído as exportações esse ano, foi um dos setores mais afetados, as importações caíram ainda mais, portanto nós caminhamos para um superávit de balança comercial elevado, e tudo isso junto acaba provocando uma apreciação do real. Não é bom para o exportador brasileiro, mas é um efeito natural dessa circunstância em que o Brasil é atraente para o investidor externo. Olhando um pouco para o mercado interno, o varejo parece que não sofreu muito. A renda das famílias sofreu muito por causa da crise? Pois é, os setores da economia brasileira que foram mais afetados pela crise foram o setor exportador e o setor de bens de capital. Produção de máquinas e equipamentos, investimentos de longo prazo. Os setores mais ligados a consumo sofreram menos, ou porque o nível de renda e o emprego caíram muito menos do que se imaginava, ou porque aumentou muito o gasto público esse ano, política fiscal. Despesas contratadas antes da crise começaram a se materializar durante a crise. Foi um timing acidental, mas foi assim que a coisa aconteceu. Isso deu uma sustentação de renda e isso permitiu manter o nível de atividade doméstica num plano relativamente alto. Agora, o governo tomou algumas atitudes relacionadas à crise para prevenir efeitos maiores da crise, como, por exemplo, a diminuição do compulsório dos bancos, a isenção de IPI para determinados produtos, e ele vai ter que voltar atrás em algumas dessas coisas. Nós não vamos ter uma ressaca? Não. A grande discussão hoje de política econômica é se o juro real hoje, o juro primário, é sustentável quando a economia voltar a crescer. A percepção de muitos analistas, entre os quais eu me incluo, é de que nós estamos com o juro hoje no Brasil um pouco abaixo do que é o juro neutro. E, portanto, em 2010, em algum momento, talvez em meados do ano, o Banco Central vai ter que voltar a subir um pouco o juro primário para manter a economia dentro do que ela pode comportar de crescimento sem gerar pressão inflacionária. Agora, falando em investimento interno, o setor de shopping centers demanda um investimento razoavelmente grande e o retorno é no médio e longo prazo. O senhor acredita na retomada desse tipo de negócio? Até porque é um negócio imobiliário o shopping center. E a gênese dessa crise toda foi no mercado imobiliário americano. Pois é, eu acho que vivíamos um momento de certa artificialidade antes da crise. Havia um crescimento que em algum momento ia ter que ser arrefecido. Eu espero que agora a retomada seja gradual e que nós possamos encontrar um ritmo um pouco mais equilibrado, que não seja tão febril quanto se anunciava ainda em 2008. Eu acho que o momento agora é de olhar para frente, pensar com mais sobriedade no que realmente é viável em termos de rentabilidade na expansão de capacidade do varejo em shopping center.
senhor falou em formação de capital humano e nós estamos justamente numa noite em que está sendo lançado um curso de pós-graduação de uma união da Abrace com o INSPER e BMEC São Paulo. Como é que o senhor avalia esse tipo de curso? Eu acho fundamental, eu acho que o setor de shopping centers tem muito a ganhar. Para o INSPER é realmente uma oportunidade muito boa também de aprender um pouco e de interagir com um setor que é muito importante e muito dinâmico na economia brasileira. E, de fato, a grande lacuna do desenvolvimento brasileiro é competência educacional. E nós aqui no INSPER estamos muito focados e muito interessados em dar nossa contribuição para a formação de excelência, para a formação de recursos humanos de ponta, para que as empresas no Brasil, os shopping centers, o varejo, o país de um modo geral, possa realmente encontrar o lugar que merece no desenvolvimento das nações. Professor, obrigado pela entrevista. Muito obrigado, prazer.